Eu vou falar uma frase agora que é uma surpresa para minha boca. O novo presidente da CBF, Sami Chaud, criou uma impressão muito positiva. Eu estava lá porque no início, né, eu estava esperando a verbosidade dos dirigentes brasileiros. Ele vai falar horas e horas e horas. Não, ele foi curto, ele foi preciso, ele falou o essencial, garantindo total autonomia. Aí ele desceu de palco para ficar com plateia. Falou, olha, eu quero ver isso de plateia. Então, caraca, uma surpresa para mim. Né? Eu não conheço, eu acho que pouca gente conhece. Eu acho que ele tem uma tarefa quase impossível, né? Porque ele representa as federações e tentando equilibrar o desejo das federações com os interesses dos grandes clubes é um pouco parecido com transformar um círculo num quadrado. É muito difícil, né? Você só consegue achar um meio termo que nunca é bom o suficiente para ninguém. Para mim, isso é o terreno que a gente está entrando agora com ele, mas pelo menos pessoalmente ele criou uma impressão muito boa. Ele, falar em impressão muito boa, ele fez 6 principais promessas que foram destaques aqui no site da Trivela. Você vai em trivela.com.br e você vai ver lá, arbitragem, calendário, fair play financeiro. As 6 prioridades da CBF, segundo a nova gestão. Eu vou trazer aqui as 6 prioridades que ele colocou aí como meta da sua gestão, para a gente debater pelo menos algumas delas. Né? A primeira e a principal, talvez, foi a diminuição dos estaduais para 11 datas, o que, em teoria, vai aliviar ali um pouco do calendário, principalmente no início de temporada. Arbitragem, né, um cuidado maior com a comissão de arbitragem, algum aperfeiçoamento da arbitragem. Falou também sobre fair play financeiro, a criação de uma liga de clubes, inclusão e diversidade e o futebol feminino, uma vez que o Brasil vai ser país sede da Copa do Mundo de futebol feminino em 2027, o Sami Chaud está aí falando sobre futebol feminino. Eu queria destacar aqui, Tim e Andrei, principalmente 2 pontos aqui que nós já falamos em outros momentos, que é a questão do cuidado da criação de uma liga, né? Tivemos um debate sobre isso, falamos sobre mercado, produto, e o que falta, o que não falta. E um dos pontos que chegamos ali em comum era justamente sobre a ideia de se criar uma liga, de se profissionalizar a gestão dos campeonatos, deixar os clubes com um pouco mais de protagonismo e os estaduais diminuírem para 11 datas. Andrei Reistock, fala para mim, dessas prioridades, essas 2 que eu citei, funcionando para além da teoria, é possível a gente ter num período curto, aí nesses 3 anos de mandato do presidente Sami Chaud, uma melhora visível no nosso campeonato de maneira geral, no nosso calendário de maneira geral? Ou você está receoso, descrente? Assim, não é descrente, mas eu acho que, assim como políticos, presidentes de federação, dirigentes esportivos, a gente critica antes e aí ele tem o trabalho de nos conquistar. Ele é culpado Perfeito. Até que ele nos prove que ele é capaz de fazer alguma coisa nesse sistema. Não por ele, assim, ele é apenas um nome num sistema que é viciado e foi feito para ser viciado. Eu concordo com o Tim, eu acho que a impressão que ele deixou, pelo menos do ponto de vista da liturgia do cargo, foi positiva, de entender o seu lugar. Esse não é o meu momento, esse é o momento do Ancelotti, sair um pouco de cena, ser breve, ser curto, não querer pegar aquele holofote para ele. A negociação não foi nem feita por ele, né? Então eu acho que ficaria mais ridículo ainda se ele tentasse pegar algum tipo de mérito pelo processo de negociação do Ancelotti, que foi feito pelo Edinaldo, que acabou não podendo capitalizar de um dos grandes momentos recentes da história da seleção, o que pra gente é bom. Mas o nosso primeiro presidente no shape da história da CBF, eu não acho que ele vai conseguir fazer muita coisa justamente pela forma como o futebol brasileiro é gerido há muitos anos. As coisas independem dele.
mas eu acho que mostrar disposição para mudar algumas coisas que são centrais no calendário já é um passo além do que tem sido feito. Por exemplo, ele entender a importância do futebol feminino, mesmo que ele tenha falado da boca para fora, o que geralmente é o caso, já mostra algum tipo de raciocínio moderno, o que eu acho que é uma novidade na CBF. São passos de formiga, né? Mas eu acho que nem passos a gente estava dando. Então, enfim, eu estou cético, porém disposto a aceitar qualquer tipo de melhoria que venha do novo presidente da CBF. O que eu acho é que os problemas do futebol brasileiro eles são mais profundos do que isso. Em 3 anos você não resolve nada. E assim, ser um presidente que assume depois do Edinaldo, em que as forças estão, no momento em que as forças políticas estão muito fragmentadas, para ele é ruim, porque ele vai ter que conquistar apoio de uma galera que não o apoiou. Para a gente é ótimo, porque ter um presidente da CBF fraco significa mais autonomia para as decisões que venham do futebol. Talvez o Ancelotti seja maior do que ele. E eu acho que se ele fosse já uma figura dinossauro na CBF, como era o Edinaldo, talvez ele tivesse mais força para brigar contra decisões de campo do Ancelotti. Eu acho que a fraqueza do novo presidente, Samir Chaude, do ponto de vista de ninguém conhecê-lo, pode ser bom para a gente, como público, como torcida da seleção. Pelo menos eu espero que sim. De repente ele chega lá, ganha o apoio de todo mundo, faz um monte de manobra e muda tudo. Mas a impressão inicial é positiva e porque a gente está acostumado com o pior, né? Tem uma palavra em inglês que é quase a mesma palavra em português, mas tem uma diferença do significado. Compromise. Compromise é um tipo de acordo onde os dois lados cedem, né? Você quer encontrar às 5 horas, eu quero encontrar às 3. Então, vamos encontrar às 4. Isso seria um compromise. Outra maneira de ver um compromise é um jeito de fazer os dois lados infelizes. Eu acho que a gente está caminhando para um calendário que é um pouco uma solução compromise. Porque futebol no nível estadual tem que acontecer. É muito necessário. A gente precisa de mais futebol no nível estadual. Então, reduzindo os campeonatos estaduais para 11 datas é muito ruim para muitos clubes pequenos. Mas, ainda assim, não resolve o problema dos clubes grandes, né? Porque pessoalmente, eu acho que o ano deveria iniciar com o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que a forma que se joga estadual precisa ser totalmente repensado. Uma forma que vai mantendo os menores em atividade constante, com muitas rivalidades locais, né? E com os grandes entrando numa fase depois. Um pouco, talvez, como tipo a Copa da Liga na Inglaterra. Eu não estou falando de seguir exemplo em inglês, mas como um tipo... A gente já tem Copa do Brasil, que eu declarei deveria ser um jogo só, já eliminando vários jogos do calendário. Então, a gente abriu um pouco espaço aí. Para os grandes, não tem nada antes do início do Campeonato Brasileiro, tipo metade de fevereiro, eu já conquistei outro espaço lá. Então, aí tem espaço para uma pré-temporada decente, e tem mais meio de semanas livres agora, eliminando o segundo jogo de volta da Copa do Brasil. Aí os grandes podem entrar no estadual numa forma assim. Aí você tem uma maneira de manter os pequenos em atividade durante muito mais do ano, com a participação dos grandes limitado. Eu acho que isso seria uma coisa melhor. Mas isso implica as federações abrindo mão da maneira que se organiza agora. Então, eu acho que isso é muito difícil dentro da estrutura de poder atual. Por isso, eu acho que a gente está andando na direção de um compromise, um tipo de acordo que é ruim para os dois lados.